Graça e paz, amém. Tome o assento, podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aqui nos reunimos para a glória do Senhor, irmãos. Nos reunimos para glorificarmos o nome do Senhor. E por certo, nesta noite, mais uma vez, o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Através do canto, através da adoração, nós louvamos ao Senhor por este momento de louvor a Deus. Nós bendizemos o nome do Senhor. Como é bom poder louvar a Deus, irmãos, com alegria no coração, com liberdade. Como é bom poder expressar a gratidão do nosso coração ao Senhor. Apesar de nós, Deus, Ele, de maneira misericordiosa, habita no meio dos louvores. Ele habita no meio do seu povo. E nós somos gratos a Deus por esta verdade. Amém, queridos? Irmãos, desde o início de novembro, nós começamos a ministrar salmos aqui na igreja e eu queria nesta noite mais uma vez, eu fiquei pensando, mês de novembro, já se aproximando de dezembro, amanhã nós iniciaremos o mês de dezembro, último mês do ano, e nós começamos uma série de ministrações nos salmos. Os salmos são textos do inário judaico que revelam para a gente expressões de adoração ao Senhor, aquele que é santo, aquele que é poderoso. São textos que elevam a nossa alma, mas sobretudo são textos que honram o nome do Senhor Deus. O nome de Deus é glorificado através desses salmos, irmãos. Eu queria nesta noite olhar para mais um salmo. Eu queria que pensássemos nesta noite sobre a certeza que a minha esperança está fixada, posta, alicerçada no Senhor. Para isto, eu quero te convidar a que você possa abrir comigo o Salmo 40. Iremos ler juntos, Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Eu te convido a estar lendo comigo esses 3 versículos que servirão nesta noite como base para a nossa ministração. Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Nada melhor do que caminhar para o último mês do ano dizendo o que está escrito no Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Eu lhe convido a ler comigo todos juntos. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e Ele me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela leitura desses 3 versículos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Eu te convido a fechar os olhos. Iremos orar ao Senhor. Deus, aqui nós estamos, acabamos de louvar o Teu nome através do canto, através da adoração, Senhor. E queremos nesta hora te pedir, Senhor, fala conosco através desta palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Edifica-nos nesta noite, Pai, para o louvor do Teu próprio nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, estou com a sua Bíblia aberta, nós iremos olhar para esses 3 versículos com muito carinho, com muita dedicação, extraindo deles verdades que, por certo, haverão de nos conduzir, cada qual em sua realidade, cada qual com os seus desafios. Irmãos, se tem uma coisa que é extremamente desafiadora para todos nós é esperar. Esperar. Alguém já disse como o tempo custa passar quando nós esperamos. Quando esperamos, como o tempo custa a passar. Eu não sei vocês, mas esperar é um desafio. Quem sabe, eu disse certa vez aqui na igreja, quem sabe hoje à noite você esperou sua esposa trocar de roupa. Há quem faça o inverso, eu conheço. Quem sabe a esposa esperou o marido trocar de roupa. Acontece, é excepcionalidade, mas acontece. Quem sabe você esperou hoje. Quem sabe você esperou dar o horário do culto, quem sabe você criou expectativas para estar aqui hoje à noite, quem sabe você tem esperado respostas do Senhor Deus. Como custa passar o tempo quando nós
esperamos. É interessante, irmãos, que esperar é uma realidade de todos nós. Eu estou vendo aqui, ultimamente, quantas crianças chegaram em nossa igreja e quantas chegarão. Não é verdade, irmãos? Nós temos crianças que estão aí a caminho, outras já chegaram. Estou vendo ali a filha do Paulinho, da Cacá. Eu sei que o filho do John e da Sofia nasceu. E quantos que já nasceram nesses últimos meses, irmãos? E eu fico imaginando a expectativa daqueles que esperam, não é, Felipe? A chegada. Você fica na expectativa, quando fica grávido, qual é o sexo, menino ou menina? E tem hoje um chá de revelação, né, irmãos? Algumas revelações são extremamente desafiadoras, né, irmãos? Porque fica um negócio, cria um espetáculo, mas o final dele, nós temos algumas imagens aí na internet. Mas eu quero dizer para você que cria-se uma expectativa do chá de revelação. Quando se aproxima o nascimento, você cria a expectativa de ter o seu filho, sua filha em seus braços. Quem já passou por esta experiência, por certo, você cria expectativa, parece mais com o pai, mais com a mãe. Quando parece com a mãe, você diz louvado seja Deus. Quando parece com o pai, você diz ainda bem que tem saúde. Eu levantei, as irmãs aqui, não foi? As irmãs gostaram, né? Parece com o pai, ainda bem, meu irmão, está com saúde, pastor, graças a Deus. Mas a expectativa e a espera é uma realidade de todos nós. Nós caminhamos nessa dinâmica de espera. É interessante quando os filhos nascem, há uma espera e nós falamos assim: eu não vejo a hora desse menino crescer. Quem nunca usou essa frase aqui? Rapaz, você está com ele no braço o tempo todo, não veja a hora desse menino crescer, dessa menina crescer. O menino cresce, e quando ele cresce, está adulto ou jovem, adolescente, o que é que você fala? Como era bom no tempo que eu tinha ele nos meus braços. Eu disse isso esses dias agora. Rapaz, era tão bom, estava aqui, ó, no meu braço. Para o canto que eu ia, eu levava. Já mudou a realidade. E nós estamos sempre nessa expectativa de espera, de mudanças. A nossa vida é muito dinâmica e nós mudamos com o passar do tempo, nós crescemos e nós vivemos essa realidade de sempre estar esperando. Verdade é, queridos, que algumas pessoas, elas não conseguem esperar, elas são dinâmicas, elas são apressadas, elas são aceleradas, elas querem que as coisas aconteçam para ontem, mas o exercício de esperar não é uma realidade, irmãos, do nosso tempo, que é veloz, que tem áudio no WhatsApp de 2.0, que nós queremos respostas. E eu dizia outro dia para alguém, acho que dizia isso para o Eduardo, que é o nosso licenciado, quando foi examinado pelo nosso presbitério. Eu dizia para ele: Eduardo, você vai entrar, nós estamos na geração, eu estou mais adiantado, mas você entra numa geração como pastor extremamente desafiadora. Por quê? Enquanto você prega aqui no púlpito, eu disse: estude, meu filho, quando você prega, já tem gente sentado colocando no inteligência artificial o texto que o pastor leu, para ver o que é que você pode extrair do texto. É verdade ou não é, irmãos? Hoje a vida é muito dinâmica e as pessoas estão ouvindo o sermão e às vezes estão com o celular usando o chat GPT para ver. Eu quero ver aqui o que é que esse texto vai dizer. Querido, acalme-se, escute a palavra de Deus através do pregador. Aproveitei e disse ao Eduardo: Eduardo, estude, meu filho, prepare-se, porque o mundo é veloz, porque as informações elas chegam, porque o ser humano está sempre à procura de informações, mas a realidade de esperar ou de ser impaciente nesse processo de esperar não é uma realidade vista nessa pós-modernidade. Davi fala sobre isso neste Salmo 40. Davi nos mostra sobre a bênção de esperar, a realidade de esperar. Não uma espera não alicerçada, não uma espera descomprometida com alguém, não, nada disso.
O texto irá nos dizer que nós podemos esperar no Senhor, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos lançar sobre Ele aquilo que ao meu coração é inquietude, aquilo que o meu coração traz perturbações, e eu posso esperar no Senhor pelas verdades que aqui são apresentadas neste Salmo 40, versículos 1, 2 e 3. Esse é o convite para a gente hoje à noite. Nós podemos esperar no Senhor, porque os Salmos 40, versos 1, 2 e 3 apontam, esses versículos apontam para mim e para você, realidades que levam o meu coração a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, a lançar sobre o Senhor todas as coisas. Percebam, notem, não está sobre mim, não é nada sobre mim. Eu não espero em mim mesmo, porque por certo eu irei me frustrar, porque eu mudo, as circunstâncias de alguma forma ditam os meus passos, o meu comportamento. Eu estou sempre agindo e reagindo a algum acontecimento. Deus não, irmãos. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus que dita todas as coisas, Deus que tem o controle de tudo. Aleluia. Davi levanta-se aqui com uma voz que nos diz que nós podemos esperar no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Eu não sei em quem você tem depositado a sua esperança. Há um convite para a gente aqui hoje à noite. Espere no Senhor. 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 É desafiador, pastor, mesmo dizendo tudo que foi dito até esse momento, esperar no Senhor. Eu quero te convidar a que você possa caminhar comigo e aprender os benefícios que vêm sobre aquela pessoa que aprendeu a esperar no Senhor. Nós podemos discorrer aqui de 3 benefícios daqueles que aprenderam a esperar. Eu vou repetir, aprenderam a esperar. Eu quero lhe dizer que esperar é um exercício pedagógico, irmãos. Esperar é um exercício de mortificação da inquietude da nossa alma, de mortificação da nossa mente. Esperar é um exercício porque nós entendemos que a provisão vem de Deus, que o controle é de Deus, que quem dita todas as coisas é o Senhor. Esperar é um exercício porque nós lançamos sobre o Senhor todas as coisas. Nós temos a consciência que nós não temos o controle de tudo, irmãos. Mesmo e apesar de ser dinâmico, mesmo e apesar, conquanto você seja dinâmico, preventivo, extremamente envolvido com as demandas da vida, eu quero dizer para você que nós não e jamais iremos ter o controle de todas as coisas. Eu quero lhe convidar nesta noite a dizer: Deus, eu espero em Ti. Deus, eu confio em Ti. Deus, eu lanço sobre Ti todas as coisas. Deus, está difícil, o Senhor está no controle. Deus, estou triste, Tu és a minha força e a minha alegria. Deus, os desafios estão à minha frente, mas o Senhor guia os meus passos. Aleluia. Há um convite para mim e para você hoje à noite. Eu posso esperar no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Pela primeira razão que o texto nos apresenta aqui hoje à noite, versículo 1. Primeira verdade, quero dizer para você, por que eu posso esperar no Senhor? Porque a minha esperança está no Senhor. Sabe por quê, querido? Porque Ele ouve o meu clamor. Eu vou repetir, eu posso esperar no Senhor porque Ele ouve o meu clamor. Leiamos juntos, irmãos, o que nos diz o versículo 1, que é extremamente didático, extremamente autoexplicativo, mas eu quero te convidar a que você possa ler comigo bem forte o que está escrito no versículo 1. Todos juntos? Esperei. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu posso esperar no Senhor, porque Ele ouve o meu clamor. Deixa-me dizer uma coisa. Me chama muita atenção, irmãos, o verbo usado aqui, a ideia inicial deste versículo aqui, me traz uma ideia muito clara aqui, que a ideia de esperar aqui, porque a tradução em português diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Se você pega uma tradução literal do hebraico, sabe como você poderia traduzir o início desse texto? Assim: esperando, esperei. Eu acho muito interessante que a tradução literal traz uma ideia para mim e para você de qual é a atitude daquele que confia no Senhor. Esperando, esperei.
Ou seja, a postura daquele que confia no Senhor Deus é de espera. Ou seja, eu não tenho controle de nada. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. A minha postura enquanto servo é apresentar a Ele minha demanda, entender que Ele ouve o meu clamor e eu devo esperar. Se eu não espero, eu estou trazendo para mim o controle. Se eu não espero, eu estou sendo assodado. Se eu não aprendo a esperar, eu quero resolver do meu jeito. E eu quero lhe dizer nesta noite, se você resolver do seu jeito, com toda certeza não será da melhor forma. Por isso que Davi diz, aprenda a esperar. E Davi não diz simplesmente que havia esperado, mas a repetição do verbo nos mostra que ele deixa de lado o domínio de todas as coisas e diz, esperando, eu esperei, confiando, eu confiei, descansando, eu descansei. Deus está no controle da minha vida, aleluia. Deus está dizendo isso para você hoje à noite, querido. Eu posso lançar sobre o Senhor Deus a ânsia do meu coração, ou a ansiedade da minha alma, esperando, exercitando a paciência. Porque para Deus, Ele que tem o controle de todas as coisas, o tempo pertence a Ele, queridos. E neste exercício eu preciso entender que no processo de esperar, esperando, ou à medida que a provação se prolonga, nós temos a evidência clara de que Deus está tratando o nosso coração. Deus está traduzindo, em outras palavras, conduzindo-nos. Mesmo que a resposta se delongue, mesmo que a prova se delongue, mas com calma, com fé, com confiança e com a clara evidência de que Deus está cuidando de mim, eu posso confiar, eu posso esperar, esperando, porque a minha esperança tem nome, e o nome dele é Jesus, aleluia. Eu posso esperar em Deus, eu posso aprender a esperar, mesmo que o socorro de Deus se delongue, como dizíamos aqui, mesmo que a resposta não chegue a meu tempo. E se você estudar o contexto deste Salmo 40, você vai entender o porquê que Davi disse, esperei confiantemente pelo Senhor, e mesmo e embora Deus delongasse em seu socorro, não obstante, o coração de Davi, ele não desfaleceu, ele descansou, ele confiou, ele foi paciente, ele lançou sobre o Senhor todas as coisas, de tal forma que nesse processo de espera, nós ouvimos o direcionamento de Deus, porque ele afirma categoricamente no verso 1, que Deus, em todo o seu poder, ele se inclinou para ouvir o clamor de Davi. Olha comigo, a parte B do versículo 1, eu posso esperar no Senhor Deus, porque Ele ouve meu clamor, porque o texto diz, eu posso esperar esperando, sabe por quê? Porque Deus se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha aqui para mim, queridos, às vezes a pessoa mais próxima de mim, ou de você, não consegue entender o nosso pedido de socorro. Você entende isso, meu irmão? O óbvio, às vezes, tem que ser dito. Mas tem gente que escuta o óbvio e nem consegue entender o pedido de socorro. Há pedidos de socorro. Há um clamor de pessoas que, às vezes, estão caminhando ao nosso lado. E a pessoa está pedindo socorro, apontando, dizendo, olha, é assim, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. São pedidos de socorro. Mas às vezes a pessoa mais próxima da gente não consegue entender, não consegue compreender, não consegue discernir esse pedido. Chama minha atenção que quando Davi usa a expressão, a linguagem, ele se inclinou para mim, Deus ouviu o meu clamor. Esta linguagem chama a sua atenção de condescendência, ou seja, de benevolência, ou seja, de clemência. Leva-me à seguinte reflexão, que Deus, mesmo sendo perfeito, poderoso, criador, rei dos reis, a sua graça, que é o favor que nenhum de nós merecemos, desce e
Entenda isso, ao nosso nível de pecadores, para ser benevolente. Ele é aquele que tem compaixão. Ele é perfeito, mas ele se inclina para ouvir. Que Deus é esse, que amor é esse, que bondade é essa, que clemência é essa, que Deus nós servimos. Louvado seja Deus por isso. Você entende isso, meu irmão? Amém? Eu conheço pessoas que se acham mais santas do que as outras. E por ser tão santas, elas nem se misturam. Elas nem ouvem. Elas não se inclinam. Certa vez, ouvindo um pastor que trabalha com crianças, e desde esse dia que eu ouvi esse pastor falando isso, eu aprendi. Início do meu ministério. Ele disse assim: pastor Felipe, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalho com crianças. Toda vez que uma criança for falar com você, eu aprendi naquele dia com aquele pastor. Eu disse: olha, desça ao nível dela. Se ela for pequenininha, fique baixinho, olho no olho, para que ela entenda, se sinta segura para conversar contigo. Desde esse dia eu aprendi isso. Antigamente eu nem ligava para a criança. Falava comigo: ô pastor, tudo bom meu filho? Tudo bom, na paz? Deus abençoe. Olha no olho dela. Se aproxima dela. É diferente. É diferente. Aí eu faço um paralelo para o que Davi fala aqui no Salmo 40. Ele se inclinou. Ele me ouviu. É claro, dar a atenção devida, às vezes, você é surpreendido. Já disse aqui várias vezes na igreja. Irmãos, eu vou completar 20 anos como pastor aqui na IPF, agora em janeiro, irmãos. Então, alguma história eu vou repetir, pelo amor de Deus, né? Eu já contei várias vezes. Uma vez na porta da igreja, terminou um culto, uma criança falou assim: pastor, por que o céu é azul e não é rosa? Eu disse: agora foi que deu. Por que o céu é azul e o céu não é rosa? Eu disse: rapaz, foi a resposta que eu encontrei na hora, tá, irmãos? Me perdoe já, as minhas escusas eu apresento anteriormente aqui. Eu disse: é porque Deus é homem. Se ele fosse mulher, era rosa. Eu disse: é, pastor. Eu disse: mas isso está na Bíblia não, meu filho. Depois você estude mais. E quando nós chegarmos no céu, há uma pigmentação. Eu tentei explicar, mas eu parei. Há uma pigmentação. Eu vou parar por aqui, não vou responder nada. Eu digo: olha, chegar no céu, eu e você perguntaremos ao Senhor. E o pai e a mãe desse menino ficou toda feliz. Tá vendo, pastor? A pergunta deles, eu não estou vendo. Mas da próxima vez, irmão, pode passar direto na bênção. Nós somos surpreendidos. Eu fiquei pensando, irmãos, olha aqui para mim. Não tem perguntas de crentes a Deus que são parecidas com essas perguntas dos meninos? Deus, por que o Senhor fez assim? Irmãos, guardadas as devidas proporções, é como se Deus olhasse para a gente: meu Deus, que pergunta é essa? Ele não é a palavra não. Deus, por que isso tudo está acontecendo comigo? E Deus se inclina: ô meu filho, você não sabe de nada. Isso está acontecendo com você porque eu estou no controle da tua vida. É o melhor para você, porque você sabe que está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. O texto diz que ele se inclina, ele é benevolente, a graça desce ao nosso nível. E eu quero que você entenda que a nossa esperança não nasce das circunstâncias. Alguém possa imaginar, é como se a esperança fosse surgindo à medida que as circunstâncias aconteçam em nossas vidas. Nada disso, irmãos. A nossa esperança tem nome, é o Senhor. Por isso que ele diz: eu preciso esperar, esperando no Senhor. Ele, o Senhor, se inclinou para mim. A certeza que eu tenho é que Deus responde às minhas expectativas segundo a sua própria aliança, segundo o seu próprio pacto comigo. Ele é Deus, Ele não mente, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele não deixa e jamais deixará de cumprir todas as suas promessas, aleluia. Por isso que eu preciso aprender no Senhor, a esperar no Senhor, melhor dizendo, eu preciso descansar o meu coração. Há uma passagem bíblica, eu te convido a ir comigo, Lamentações, capítulo 3, Lamentações, versículos de 24 a 26. Esse texto é interessante, irmãos. Lamentações, capítulo 3, está projetado o texto, versículos 24 a 26. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Há um paralelo, a ideia aqui do salmista Davi ao texto de Lamentações, quanto a certeza, o proveito, a porção de uma alma que aprende a esperar no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus: a minha porção é o Senhor,
Diz, quando a Bíblia diz assim, minha alma, assim, diz a minha mente, eu preciso reafirmar isso para a minha mente todos os dias. A minha porção é o Senhor. Eu preciso descansar a minha mente, a minha alma no Senhor. Portanto, esperarei nele. Continua comigo. Bom é o Senhor para os que? Para a alma que o... Entendam? Alma, mente. Irmão, troque a preocupação e a ansiedade, a inquietude da sua alma, a busca mental da palavra de Deus. Ocupe-se com a palavra. Uma mente que ocupa-se com a palavra é uma mente que aprende. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Entendam, todas as vezes que eu estou agindo sem esperar no Senhor, eu vou errar. Aí, para tudo, como marido, como esposa, como filho, como crente, como líder, como liderado, todas as vezes que eu sou assodado, eu erro. Todas as vezes que eu estou agindo segundo o meu querer, a moto próprio, eu vou errar. Eu irei falhar, mas bom é aqueles que esperam no Senhor. Olha o verso 26, passa o verso 26. Vamos ler juntos? Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, vou traduzir para você. Por mais que você fale, querido, você não acrescenta nada. Tem hora que é melhor silêncio. Esperar aqui, a ideia de esperar, irmãos, não é aquele que espera reclamando. É alguém que não é contente, não tem prazer na provisão de Deus. Conhece gente assim? Eu não sei se você fez isso hoje antes de vir para a igreja. Cadê minha esposa que não se arruma logo, pelo amor de Deus, reclamando no carro? Meu Deus, vou atrasar. Eu não sei se você fez isso. Deixa eu explicar para vocês. Esperar no Senhor Deus, e uma alma que lança sobre o Senhor todas as coisas, é uma alma que confia, que fica em silêncio. É uma alma que descansa, querido. O texto diz, eu preciso descansar o meu coração. E aí, deixa eu explicar uma coisa para você que cabe aqui essa explicação. Esperar em Deus não é passividade. Aprenda isso. Esperar não é passividade. Mas esperar em Deus é confiança ativa. É diferente de passividade. Passividade é assim, deixa a vida me levar. Como diz aí um poeta secular. As coisas vão acontecer. Não vou fazer nada disso. É viver, é ler, é se consagrar, é ter piedade, é confiar, é alimentar a mente, é esperança ativa, é ação ativa, é crer na provisão, é compreender o que diz a palavra, é lançar sobre o Senhor Deus. Isso não é passividade, isso é confiança ativa, fundamentada sobretudo no caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é misericordioso, é caráter dele. Deus é bom, Deus é passivo, Deus é longânimo. Eu preciso esperar de forma ativa, dizendo, Deus é o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, atributos que revelam quem é Deus. Isso traz ao coração do homem a confiança. Eu posso esperar esperando, porque Deus é Deus, aleluia. Aprenda a esperar no Senhor Deus, porque Ele ouve o teu clamor. Eu tenho algo a te dizer hoje à noite. Deus tem ouvido, Deus está ouvindo o teu clamor. Não tem aquele clamor mais secreto da tua alma, Deus escuta. Não tem aquele pedido mais secreto, só você e Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você tem colocado diante dele. Deus sabe. Você pode esperar no Senhor Deus, porque Ele escuta o nosso clamor. Você pode dizer amém por isso, eu creio. Mas a segunda verdade que está no versículo 2. A minha esperança está no Senhor. Sabe por quê? Porque além de ouvir, Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Acabamos de cantar uma canção belíssima. Que canção belíssima. Poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Muito mais, Davi aqui, muito mais do que cantar e verbalizar acerca do poder, ele reafirma essa verdade. Deus é poderoso para mudar Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Olhem comigo, por gentileza, o que nos diz o versículo 2. Eu quero te convidar a que você possa ler comigo, toda a igreja, verso 2. Tirou-me glória a Deus. Você pode dizer amém por essa palavra.
Eu posso esperar no Senhor. Minha confiança, esperança está no Senhor, porque Ele é poderoso para transformar, irmãos. Ele tem poder. É interessante pensarmos aqui. Eu penso até que é mais apropriado considerar aqui uma alusão aos abismos mais profundos, de onde as águas jorram com força violenta, e dizer que Davi disse assim: Ele tirou-me dessa cova perigosa, desses abismos, desse contexto de sofrimento. Ele tirou-me. E me chama a atenção que desde o início, percebam, há uma ideia de que a força não vem de Davi, o poder não vem de Davi, quem o livra é o próprio Deus. E eu quero lhe levar a pensar na seguinte verdade, irmãos, é que com esta similitude, ele mostra que fora exposto aqui no texto a um iminente perigo. Ele está em perigo aqui. E aqui me leva a uma reflexão que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele passa por perigos. Nós passamos por perigos, nós passamos por situações adversas. E aqui a ideia é como se tivesse sido precipitado, irmãos, num profundo poço. E ele completa dizendo: mas ele tirou-me, ele é poderoso, ele se inclina, ele ouve, ele age. Há uma intervenção divina, mesmo e apesar da situação que me encontro. Ele tirou-me de um tremendal de lama. E aqui a ideia, eu quero que você pense comigo, eu fiquei analisando sobre um lodo lamacento. E ele notifica aqui no texto que a condição dos pés sobre o lodo, um tremendal de lodo, de lama, é uns pés que não conseguem ter estabilidade. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Quantos crentes que se encontram na condição de instabilidade, os pés sobre o lodo? Eu lembrei de um fato, eu acho que esse eu nunca contei aqui na igreja. Lembrei agora. Quero crer que não. Os irmãos sabem que nós tínhamos o hábito de acampar em Joaquim Gomes. Quem já esteve em Joaquim Gomes, os raízes aqui de acampamento? Que bênção. E no acampamento, irmãos, nós subimos uma ladeira, quem sabe, e nós íamos um dia antes para aquele acampamento. O acampamento começava no sábado, e eu cansei de ir com o grupo de louvor na sexta-feira à noite. E houve uma dessas que nós fomos, choveu muito, nós fomos num caminhão, levando todo o material, e lembro-me que nós estávamos ali na luta, e o caminhão parou na última ladeira, antes de chegar no acampamento, Jaguarana. Os raízes vão lembrar aqui. E o caminhão ficou ali, numa vala, encostado, e nós começamos a levar as coisas para o acampamento, e eis que, de repente, alguém foi descer com um bumbo da bateria, e esse bumbo desceu ladeira abaixo. Meus irmãos, que descida, gente. Uma ladeira íngreme. Esse bumbo foi bater lá embaixo. Para vocês terem uma ideia, tinha tanta lama no bumbo que nós começamos a limpar ele no sábado. Na quarta-feira, após acampamento, eu acho que tinha a metade da lama ainda. E só quando o bumbo caiu da bateria, no meu afã de resolver, eu fui correr, irmãos. E eu passei direto naquela ladeira. O pior do que cair, porque o cair é do homem, são as gracinhas do pessoal. E quando eu escorreguei e passei, que eu olhei para cima, a turma de apoio, que eu lembro muito bem, estão todas no meu HD aqui registradas, a turma de apoio, ninguém aguentava, era só sorriso, a brincadeira e a resenha. Eu fiquei todo sujo, eu fiquei imaginando, e eu lembrei desse fato agora, que é impossível estar estável quando o terreno é de lamaçal e de lodo. O que é que Davi poeticamente quer dizer para a gente? Que às vezes nós nos sentimos assim na vida, irmãos. Quem nos tira dessa condição? O próprio Deus. Ele tira a minha vida, tira a sua vida de um terreno instável, e nos diz a palavra, veja que texto poético belíssimo, tirou-me dessa condição de instabilidade, e ele estabiliza, ele é que traz o controle, ele que é a resposta, colocou-me os pés sobre uma rocha, e fez o que, irmãos? E me firmou os passos, louvado seja Deus por isso. Irmãos, o agir é de Deus. Há um propósito poético aqui do salmista em afirmar que ele que me coloca
em uma condição de firmeza, de estabilidade. Eu fiquei pensando sobre isso. Pastor, o que podia representar aqui esse poço? Sem querer ser alegórico aqui, irmãos, mas sendo muito prático, extraindo exegeticamente do texto, o poço pode representar aqui tranquilamente a imagem da depravação total do homem. Não é verdade, irmãos? A depravação total do homem. O homem está perdido. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Depravação total do homem. O homem está como que em lodo. E Deus, de maneira maravilhosa, de maneira misericordiosa, nos tira dessa condição e coloca os nossos pés sobre a rocha. Sabe quem é a rocha? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus que traz estabilidade para a vida do homem. Jesus que equilibra a nossa vida. Sabe qual é a resposta exata para o teu coração? Só tem um nome que pode resolver a tua instabilidade. Jesus, 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 aleluia. Jesus é a rocha, irmãos. Ele que segura os nossos pés. Ele que traz estabilidade às nossas vidas, porque o texto diz que Ele colocou, Ele firmou. E aí, irmãos, Jesus aqui, a rocha, traz para o meu coração a certeza, a figura da estabilidade que somente Deus pode conceder. Eu posso confiar em Deus, porque Ele resolve todo e qualquer problema. Eu posso ter esperança, esperar esperando, porque Deus é poderoso para resolver todo e qualquer problema. Resolvido o problema, estabilidade devolvida à nossa vida, a terceira e última verdade que o texto apresenta. A minha esperança está no Senhor, porque em terceiro e último lugar, porque Ele renova o meu louvor. Louvado seja Deus. Ele renova o meu cântico. Olhem comigo o versículo 3 para a gente fechar. Vamos ler juntos, irmãos? Versículo 3, para a gente fechar aqui essa ministração. Todos juntos. E me pôs nos lábios. Você já parou para pensar que às vezes nós imaginamos que o nosso louvor é fruto da nossa capacidade criativa? Deixa eu levar você a pensar um pouco. O texto diz que Ele que pôs o novo cântico. Ele tirou, Ele ouviu, Ele estabilizou, Ele colocou o novo cântico. Irmãos, isso traz ao meu coração reflexões profundas quanto a isso. Entenda, Deus ensinou Davi a cantar num contexto de provas. Nós aprendemos a adorar a Deus quando estamos sendo provados, irmãos. Quando tudo aparentemente vai muito bem, a gente canta, toca, coloca escalas musicais. Mas pega um instrumentista, alguém que canta aqui, alguém que canta ali, e pega ele no estreito, na prova. Toca diferente, canta diferente, adora diferente, exalta diferente, porque ele aprende. É Deus que põe louvor, é Deus que ensina em meio às provas. Davi diz: Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, Ele pôs nos meus lábios, na minha boca, um novo cântico. Ele é Senhor de todas as coisas. O novo cântico, entenda isso, querido, é fruto e efeito da graça, do favor de Deus. A adoração flui da graça, do favor verdadeiro, nasce da obra redentora de Deus, aleluia. A prova disso é: pega um recém-convertido, ele canta diferente, querido. Só veio do mundão, eu já vi muito isso acontecer. Veio do mundo perdido, lamaçal de lama, depravado, total. O Senhor Deus o resgata, traz estabilidade. Os primeiros anos aqui na igreja, louvor, adoração, uma exaltação. O tempo vai passando, vai ficando cascudo, vai ficando já acostumado com as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: não se acostume com as coisas espirituais. Faça de cada domingo desse aqui um momento especial na presença de Deus. Porque um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 lá fora. Louvado seja Deus. Faça desses momentos especiais. Não se acostume. Eu dizia para a minha sala da EBD que os maiores desafios para um líder religioso, para um pastor, para quem está diariamente estudando a palavra, é não se acostumar com ela.
Deixa-me dizer uma coisa, nós somos tentados ao costume de ler o texto por ler o texto. Isso é uma tentação, irmãos. Mas nós precisamos entender, a palavra é Deus falando conosco. Da mesma forma, louvores. Palavra para o pessoal do louvor: não se acostumem a tocar no reino, a cantar, não façam isso. Façam desses momentos um momento único na presença. Adorem a Deus em espírito e em verdade, em nome do Senhor. A você que está aqui dominicalmente cantando, não se acostume com isso. Davi diz: ele pôs nos meus lábios um novo cântico, ou seja, a adoração verdadeira é efeito da graça, do favor. Seja qual for a maneira em que Deus se apraz em socorrer-nos, eu preciso oferecer ao Senhor Deus gratidão, louvor, adoração. Guarde na memória, quero trazer à memória, à mente, o que me traz esperança. Adore, exalte, adore ao Senhor, olhe para os benefícios. Chega aqui no domingo à noite: Deus, o Senhor tem sido bom, eu acordei, me alimentei, me vesti, Deus fez isso comigo, é a graça, é feito da graça. Deus tem sustentado, estou sendo provado, mas estou em pé. O Senhor me colocou sobre a rocha. Os problemas acontecem, mas eu estou sobre Jesus, a rocha. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. A ideia de apresentar para a gente aqui o termo novo. Olha para o texto: ele pôs nos meus lábios um novo. Repita comigo: ele pôs nos lábios um. Eu não sei como é que você olha para esse termo novo, mas olha a lógica que eu trouxe desde o início: depravação total, ato redentivo de Deus, novo cântico, no sentido de raro, extraordinário, singular, eterno. Todo mundo pode cantar, mas a adoração só parte dos lábios que confessam Cristo como Redentor da alma. Louvado seja Deus. Todo mundo pode tocar, mas só adora quem foi alcançado pela redenção de Jesus. É muito mais do que cantar. Lembrei das palavras do presbítero Aguinaldo no início desse culto. É muito mais do que trazer palavras, é adorar, irmãos. Ele pôs nos nossos lábios um novo cântico, e isso é missiológico, isso é missionário. Olhe como termina o texto, para a gente fechar. Olhem bem como termina. Olha o finalzinho do texto, irmãos. Muitos verão essas coisas, temerão. Você pode dizer amém por essa palavra. Veja que texto fantástico, irmãos, fantástico. Ele coloca hinos de louvor. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Se você prestar atenção, você vai encontrar vários textos no Novo Testamento que revelam esta ideia de louvor, de adoração. Paulo vai dizer que devemos apresentar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. É fruto de lábios que confessam. Olha o ato redentivo de Deus, que confessam a Deus. Essa ação de adorar a Deus traz impactos missionários. O texto diz que muitos verão. Eu chamo a sua atenção aqui esse verbo, porque Davi faz uso desse verbo e devemos entendê-lo como uma referência não só aos olhos, mas à percepção da mente. Muitos entenderão, muitos confiarão, porque tem um grupo que esperou, esperando. Olha como fecha o texto. Por que aquele povo está esperando em Deus? Muitos entenderão isso, gente. Porque tem um grupo que foi alcançado pela graça, que tem esperado, esperando, que tem confiado, que tem lançado sobre o Senhor a sua esperança. E ele usa o termo aqui, que muitos verão, até na ideia de assentimento, de compreensão. Há um povo que espera, um povo que confia. O caos está instaurado, mas há um povo que descansa, que espera, que lança sobre o Senhor, que tem um controle de todas as coisas. Olha o que diz o texto: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. Os termos usados revelam-nos um propósito de redenção e de restauração missiológico, missionário. A igreja, enquanto adora, faz missões, irmãos. Entendam isso em nome de Jesus. Enquanto a igreja adora, a igreja está sendo um agente missionário.
Eu quero terminar essa mensagem no teu coração. Quando você está no teu trabalho, já aconteceu com você? Vou ser bem prático com você. Está todo mundo aperreado, e você está cantando um louvor lá. Pensa no louvor, sem ser aqueles fumaça, tá, irmãos? Os sérios, os bíblicos. Você começa a cantar. A pessoa, rapaz, que música bonita aí. Você está fazendo missão ali. Não é para deixar de fazer o teu serviço não, tá, meu irmão? Você tem a liberdade de cantar, canta, ouvir uma música. Se todo mundo pode, bota lá baixinho, você pode. Você está adorando a Deus. E sabe quando a pessoa vai ser extremamente usada por Deus? Quando alguém do teu trabalho sabe que você está sendo provado. E mesmo assim, Paulo e Silas hoje de manhã, Atos 16, você canta. Isso incomoda e traz alguns questionamentos. Você está sendo provado, passando um momento tão difícil, está cantando. É porque a minha esperança está no Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero caminhar para o final dizendo ao teu coração o seguinte: é que quando nós pensamos em temor, esperança e confiança, Davi junta essas palavras de forma pensada. Ele pensa em cada, ele é iluminado por Deus, inspirado pelo próprio Deus. Pensem comigo, entendemos aqui temor em geral, significando o sentimento que produz no nosso coração piedade, pelo conhecimento do poder, da equidade, da misericórdia de Deus, do juízo que Deus exerce sobre todos. Lembrem-se, Davi estava passando aqui por um momento difícil, até contra inimigos. Ele tem temor a Deus, não aos homens. Isso traz um coração piedoso, que aprende a descansar naquele que de fato tem poder, que é Senhor. Eu tenho temor a Deus, eu confio em Deus, eu descanso em Deus. Esperança, se eu confio nele, eu espero nele. Eu posso aquietar meu coração, eu posso acordar todos os dias, eu posso cantar todos os dias, eu posso adorar a Ele todos os dias, eu posso, como consequência, confiar. Eu sei em quem tenho crido, aleluia. E muitos verão, entenderão e missiologicamente confiarão no Senhor. Deus irá nos usar, mesmo no contexto de provas, como agentes do Senhor, nesse processo de salvação daqueles que estão perdidos lá fora. Se você crê nisso, diga amém. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite. Que Deus muito te abençoe, querido. Que Deus aplique essa palavra. Estude com calma depois, leia todo o capítulo 40. Nós poderíamos passar mais tempo estudando sobre esse salmo, mas esses 3 versículos trazem ao nosso coração a certeza que minha esperança está no Senhor. A esperança que não se desespera, a esperança que está no Senhor.